esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Agora, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo ainda justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois um homem colocou em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus então perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Humildes buscai a Deus e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 15º domingo do tempo comum, trazendo um dos assuntos e temas mais importantes do Evangelho de Lucas, o tema da misericórdia e da compaixão. O evangelista Lucas tem 2 textos que é exclusivamente dele e que tratam dessa dimensão. Ouvimos a parábola do bom samaritano e no tempo da quaresma ouvimos a parábola do filho pródigo ou do pai das misericórdias, que na verdade tematizam a importância da compaixão e da misericórdia a partir da experiência com o próprio Deus. Assim como Ele é misericordioso e compassivo conosco, somos chamados a ser misericordiosos e compassivos com aqueles que estão ao nosso redor, vivem conosco
ou que nos encontramos no caminho da vida. Para isso, a gente ouve então a conhecida parábola do bom samaritano, entendendo-a conforme os próprios enigmas que Jesus propõe e conhecendo um pouco do contexto para que a gente entenda o que de fato Jesus quer propor quando conta essa parábola. Primeiro, a gente precisa lembrar que na primeira leitura foi nos narrado que o mandamento do amor ao próximo não é impossível de ser vivido, até porque ele já está plantado pelo próprio Deus na nossa mente e no nosso coração. E aí então a gente passa para o Evangelho percebendo primeiro que Jesus estava pregando e um doutor da lei resolve interrompê-lo para fazer uma pergunta. O doutor da lei era um estudioso de Sagradas Escrituras. Ele estudava a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Esses estudiosos, na verdade, eram muito cultos, muito sábios, eram homens versados. E então, este aqui do Evangelho, ele para Jesus e o coloca à prova, porque a gente sabe disso, pela forma como ele pergunta. Chamar Jesus de mestre já era um deboche, porque Jesus não havia feito nenhum tipo de escola como aquele doutor da lei. Então ele pergunta a Jesus: mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Na verdade, colocavam Jesus à prova, porque dependendo do que ele respondesse, ele se tornaria réu publicamente. Se ele respondesse algo que fosse contra a lei, ou contra aquilo que eles acreditavam, eles teriam matéria para condenar Jesus. E aí então, Jesus, como conhece muito mais do que a aparência, conhece o coração do homem, ele devolve uma pergunta. Jesus faz muito isso. Ele responde uma pergunta com outra pergunta. E aí então, ele olha para aquele homem e pergunta assim: você que é versado em leis, o que está escrito na lei sobre a sua pergunta? Então, aquele homem retoma o que está no Deuteronômio e narra para Jesus. Inclusive, o Shema Israel está dentro desse contexto, uma oração que eles rezavam todos os dias para não esquecer do compromisso de amar a Deus e amar o próximo. Então ele responde a Jesus: ou seja, eu devo amar a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu sou, e o próximo como a mim mesmo. Que na verdade é notável que o amor a Deus é primordial, mas também é preciso amar o próximo. E no Levítico, como também no Deuteronômio, esse próximo não é redutivo, não é só quem está perto de mim. Esse próximo é todo aquele com quem eu convivo, mas também com aquele que eu cruzar, o doente, o saudável, aquele que precisa de mim. Então isso na lei já era muito claro. E Jesus então olha para ele e diz: você falou muito bem, agora viva tudo isso que você disse. Na verdade, Jesus acabou desconstruindo tudo aquilo que ele tinha em mente, e ele continua então, até para uma questão de se desculpar ou de se justificar, ele pergunta então a Jesus: me ajude a entender quem é o meu próximo. E Jesus conta então a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, nós temos alguns personagens que a gente precisa entender. Então, primeiro, um judeu descia de Jerusalém para Jericó. Esse caminho
era um caminho pedregoso, montanhoso e perigoso. As pessoas não costumavam fazer esse caminho sozinhas. Elas iam em caravanas para se protegerem de assaltantes. Narra-nos aquele homem, que então é assaltado no caminho, tiram-lhe tudo e ele fica praticamente morto à beira do caminho. Aí vão surgir outros 3 personagens para lidar com aquele homem que estava semi-morto. Primeiro, um sacerdote. Aquele sacerdote tinha um compromisso cultual. Ele era aquele que não podia estar impuro, porque ele ofereceria o sangue do sacrifício no Santo dos Santos e no altar. Vejam que então também apareceu um levita. O levita era tipo de um catequista nos tempos de hoje. Ele ajudava o sacerdote, não era sacerdote, mas na verdade ajudava nas pregações e nos momentos litúrgicos do templo. Esses 2, na verdade, tinham que se manter puro e aproximar-se daquele homem cheio de sangue e semi-morto os tornaria impuro. No entanto, eles estão voltando de Jerusalém. Eles já tinham cumprido a dimensão litúrgica. Ou seja, eles viram o homem, se aproximaram e não fizeram nada. Não fizeram porque não quiseram, porque eles poderiam ter feito, já que voltavam de Jerusalém. E existe, além disso, uma outra norma no livro do Levítico, que dizia: todo judeu é obrigado a sepultar os mortos, mesmo que não seja de sua família. Considerando que aquele homem estava praticamente morto, eles deviam ter se aproximado, olhado e estendido a mão, mas não fizeram. Agora vem um terceiro personagem, um samaritano. Quem era o samaritano no tempo de Jesus? O samaritano era parte pertencente de um povo que no século 8º antes de Cristo foi tomado pelo Império Assírio. Aquele povo que era judeu se tornou um povo miscigenado, misturado, e os judeus legítimos não consideravam os samaritanos como judeus. Eles tinham uma briga histórica, e tudo isso piorou quando na Samaria, no Monte Garizim, os samaritanos também fizeram um templo para adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. Os judeus tinham aquilo que a gente chama de ranço. Era um ranço histórico. Eles não se gostavam. Eles tinham uma inimizade gigante. Mas Jesus, ao contar a parábola, ele coloca propositalmente um samaritano que não olha, apesar de saber que é um judeu, mas não olha a raça, não olha quem é, não olha a idade, não olha a religião, olha a pessoa. Na verdade, o grande complemento que Jesus quer propor é que temos que amar para além dos amigos. Inclusive, como ele diz em outro evangelho, lá no Sermão da Montanha, temos que aprender a não pagar o mal com o mal, a amar inclusive o inimigo, porque a gente oferece para o outro aquilo que a gente tem. E aí então, aquele samaritano salva aquele homem semi-morto, ele vê. Aí a gente precisa entender a educação do olhar para enxergar quem precisa. Ele estende a mão. A gente precisa entender a educação dos nossos gestos para estender a mão para quem precisa. E aí então leva aquele homem na hospedaria, paga os seus gastos e faz com que ele tenha a sua vida devolvida. A parábola termina
quando Jesus olha para o versado doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo deste homem? E ele responde: claro que aquele que cuidou dele, que agiu com compaixão, que agiu com misericórdia. E Jesus então conclui dizendo: vá e faça isso, e você entenderá tudo o que precisa entender na prática e não na teoria. Eu gostaria de concluir trazendo presente duas reflexões para que a gente pense. Primeiro, o Padre Fábio de Mello, há uns 15 anos atrás, escreveu um livro chamado Quem Me Roubou de Mim. Em determinado momento ele vai dizer: há pessoas que nos roubam na vida, mas há também pessoas que nos devolvem. Aqui a gente precisa avaliar se no nosso caminho a gente tem sido pessoas que roubam os outros ou que lhes devolvem a vida, a dignidade, o respeito e tantas coisas que parecem que estão até fora de moda nos dias de hoje. E aí, vejam quão oportuno é a gente lembrar aquilo que Paulo diz: eu não faço mal só quando não faço mal, mas eu também faço mal quando deixo de fazer o bem que eu podia fazer. Quando eu deixo de fazer o bem que eu posso de alguma forma fazer, é tão pecado contra o mal. Então a gente precisa pensar um pouco isso, e na realidade, com relação ao nosso próximo, nós temos que ser pessoas que caminhem educando o olhar e as mãos para devolver. E por fim, eu também trago presente aquilo que Santo Agostinho propõe em uma das suas alegorias. Porque ora nós vamos estar no lugar de bom samaritano, mas ora vamos estar também no lugar de alguém caído no caminho, que sofreu, que se feriu, que se machucou, porque a vida é assim. E nesse sentido, a gente precisa entender que o bom samaritano da humanidade é Jesus Cristo. É Ele que veio para no caminho da vida nos salvar. E mais do que isso, Ele é aquele que cuida, que olha as nossas feridas, que nos acompanha nas nossas lutas, de quem não podemos nos separar jamais. E aí, na alegoria de Santo Agostinho, ele vai dizer assim: a humanidade caída pelo pecado conta com o bom samaritano Jesus, que nos pega no colo e nos leva para a hospedaria, que é a igreja. E é na igreja que nós vamos receber o óleo da unção, o vinho da Eucaristia, que nos ajuda a nos reerguer, a nos salvar, a sermos melhores. Então, contar com o bom samaritano Jesus é fundamental para as nossas vidas. Que sejamos próximos uns dos outros e hajamos sempre com compaixão e misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.